Bons estudos a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela intensa assistência em relação ao vídeo da primeira parte da Lei 6766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, notadamente aí advogados, arquitetos, engenheiros, todos aqueles da comunidade que justamente atuam ou aqueles que pretendem conhecer melhor as disposições legais atinentes a esse capítulo da legislação. Então, continuarei aqui de onde paramos na primeira parte, qual seja, do capítulo 3 do projeto de loteamento, que justamente já inicia com as regras para a protocolização da documentação legal. Então, antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura ou ao Distrito Federal que defina as diretrizes para uso e ocupação do solo, traçados dos lotes, sistema viário, qual seja a largura de ruas, calçadas, etc., dos espaços livres, das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, quais sejam as áreas de vivência, apresentando junto com o requerimento a planta do imóvel, ou seja, apresenta-se o requerimento e já um projeto, vamos dizer assim, projeto básico, com as divisas da gleba a ser loteada, as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal, ou seja, se é de 1 em 1 metro, na verdade o planeutimétrico, né, o levantamento planeutimétrico, se é de 2 metros, se é de 5 metros, enfim, de acordo com a lei aplicável no caso. A própria Prefeitura vai informar. A localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes, até para que se obedeça, no tocante aí à legislação ambiental, as áreas de reserva, né, tais como as matas ciliares perifericamente aos cursos d'água, se existir nascente tem um raio de 30 metros, enfim, entre outras condicionantes. Até cabe salientar que estão contempladas essas restrições legais em um vídeo no próprio canal que fala sobre as áreas de preservação permanente, para quem se interessar. Também deve indicar nessa documentação prévia a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. Ou seja, tudo tem que estar cotado, né, com as medidas, com as dimensões, para que o ente público possa certificar do atendimento às restrições aplicáveis. Bem como o tipo de uso predominante que o loteamento se destina, qual seja, se é habitacional, de popular, ou comercial, ou industrial, enfim, a característica da natureza do empreendimento, predominantemente, porque podem existir também empreendimentos mistos, ou seja, pode ter um loteamento com lotes comerciais na frente. É muito comum quando existe, por exemplo, uma estrada, né, ter ali um posto de gasolina, um comércio, um galpão, até porque pelo barulho também não é muito atrativo um lote de frente para uma estrada ou para uma avenida muito movimentada, se você tem um desenvolvimento, vamos dizer, para o interior, não é, da gleba, com dimensões mais, vamos dizer, possibilitem a construção de vários lotes com menos ruído, menos afetamento no tocante justamente à poluição sonora. Voltando, as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. Salientando que tem que haver uma compatibilização aqui, no caso do empreendedor, do engenheiro, do arquiteto, enfim, do advogado que esteja assessorando, porque tem que atender, como dito, a legislação, vamos dizer, civil, né, da prefeitura, tamanho de lote mínimo, afastamentos, etc.,
tem que atender também às restrições de ocupação. Então, tem áreas em que a legislação ambiental, áreas que, por exemplo, sujeitas a uma restrição maior, pode determinar, por exemplo, ocupação de mais 40% da gleba, ou 60%, ou 80%. Então, tem que haver um estudo muito, vamos dizer, conjugado entre todas as restrições aplicáveis, destacando aí a necessidade de um estudo da legislação ambiental. No artigo 7º, a Prefeitura, o Distrito Federal, quando for o caso, indicará nas plantas apresentadas o seguinte: as ruas ou estradas existentes que compõem o sistema viário da cidade, o traçado básico do sistema viário principal, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos comunitários, as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis, justamente para evitar alagamento, não é? A zona ou zonas de uso predominante da área com indicação dos usos compatíveis. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 4 anos. Os municípios com menos de 50 mil habitantes, aí contextualizando, menos de 50 mil, a nota de 50, e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento, porque pode ser que não exista, não é? Uma legislação específica para aquela área, poderão dispensar por lei a fase de fixação de diretrizes. Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver o projeto contendo requisitos do projeto, desenhos, memorial descritivo, cronograma de execução das obras com duração máxima de 4 anos, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba. Então aqui eu quero comentar um pouco sobre o memorial descritivo, que tem que ter toda o levantamento topográfico, né, em coordenadas, bem como os afastamentos, enfim, o que vai ser utilizado no caso se tiver construção, né, os acabamentos, entre outras necessidades. Bem como o cronograma, quer dizer, toda a fase que envolve aí, por exemplo, a terraplenagem, né, a infraestrutura, depois, se houver a construção, enfim, tudo bem esquematizado e detalhado, jogado no tempo, as fases. E acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba. É claro, até para se ver se ocorre algum impedimento de natureza legal, não é? Então, é de suma importância essa verificação. Claro, expedida pelo CRI competente. Os desenhos conterão, pelo menos, a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração, o sistema de vias com a respectiva hierarquia. Aqui o que se fala é o seguinte: a mais larga é a avenida, a outra é rua, enfim, e com uma lógica, né? Se for numerado rua 1, rua 2, rua 3, rua 4, as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. Também o próprio arquiteto, no caso, né, vai se atentar para esses aspectos. Os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. Então, longitudinais, claro, normalmente sempre no eixo da via, e os transversais, de acordo com a legislação, normalmente se coloca aí de 20 metros, mas a prefeitura vai deliberar a respeito da necessidade. A indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas.
Os marcos são aqui, são onde são cravados assim os limites, as coordenadas, né, os pontos de amarração e a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Então tem que haver essa compatibilização do relevo, não é? Notadamente pelas curvas de nível, por onde que a água vai passar, justamente para que se adeque o projeto arquitetônico a essa diretiva. O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos, a descrição sucinta do loteamento com suas características e a fixação da zona ou das zonas de uso predominante, as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas. Então, veja bem, olha como que ampliou a exigência para o empreendedor, né? Não só a partir das características da zona ou de uso, né? Contemplada pelo ente público municipal, as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas, ou seja, ampliou. Então o arquiteto deve cercar o engenheiro, empreendedor ou advogado de todas essas cautelas, não é? A indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato do registro do loteamento, salientando que muitas vezes o projeto não entra perfeito, né? Isso é muito normal, porque as exigências são assim de grande monta, né? Muito complexas, mas aí a prefeitura, em regra, devolve observando, né? Olha, essa rua aqui está menos larga do que previsto, olha, esse afastamento aqui do córrego está menor do que a legislação da lei número tal. Então o arquiteto não precisa também querer ser 100% perfeito, porque mesmo os melhores arquitetos são surpreendidos por legislações e exigências das prefeituras. Então, retorna para poder ajustar e depois a prefeitura aprova. A enumeração dos equipamentos urbanos comunitários de todos os serviços públicos de utilidade pública já existentes no loteamento e adjacência. Aprova se for o caso, se conter vícios, por exemplo, na matrícula, né, situações de litígios judiciais, etc., e a prefeitura não vai aprovar. A prefeitura vai aprovar se for situações superáveis, qual seja uma mudança de um tamanho de lote, um tamanho de rua, entre outras condicionantes, tá, ok? Caso se constate a qualquer tempo que a certidão de matrícula apresentada como atual não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo de sua apresentação, além das consequências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas anteriormente quanto as aprovações consequentes. Ou seja, um caso realmente de descumprimento de disposições legais, fraudes, enfim, a lei já ressaltou esse aspecto. Do projeto de desmembramento. Para aprovação do projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo RGI, contendo a indicação das vias existentes dos loteamentos próximos, a indicação do tipo de uso predominante no local, a indicação da divisa dos lotes pretendida na área. Aplica-se ao desmembramento no que couber as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem. Ou, na ausência dessas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. Então, tem toda uma cadeia de subsidiariedade aí. Legal. O município ou o Distrito Federal, quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para aprovação do desmembramento dos lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 4º dessa lei. A questão municipal. Então, acabamos aqui a segunda parte. A lei, como dito, é muito extensa.
E os vídeos não podem ficar assim, muito compridos, porque ficam enfadonhos. Salientando que o esquema em meta-arquivo digital de imagem está disponível na loja, e qualquer dúvida, senhores, por gentileza, senhores e senhoras, né, contactem o canal aí pela área de comentários, que estaremos de pronto atendendo a contento de quem desejar adquirir os mapas ou a qualquer outra indagação que seja colocada. Então terminamos aqui a segunda parte, agora só faltará a terceira, que é da aprovação do registro dos contratos e disposições finais. Então já estamos quase terminando essa explanação. Um abraço a todos, muito obrigado aí pela assistência ao canal, desejando um bom aproveitamento.